mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina, em que estamos estudando neste último trimestre de 2024 temas do Evangelho de João. Antes mesmo de entrarmos para a lição, saúde o irmão Benjamin e irmão Pedro, sejam bem-vindos mais uma vez ao Detroit. Muito obrigado, saudações aos irmãos aqui no estúdio e dizer que mais uma vez aqui estamos para aprendermos juntos sobre a lição da Palavra do Senhor. E convido a todos que se juntem a nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Saúdo-vos em nome de Jesus. Convidamos a todos para que possamos estudar a lição número 6 sobre mais testemunhos sobre Jesus. Amém. 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 Muito bem, antes mesmo de entrarmos para o estudo da lição, eu quero convidar a si que ainda não é inscrito no canal para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações e compartilhar esta lição e deixar também o seu like. Isto é muito importante para o crescimento do canal. Irmão Benjamin, poderá nos dirigir uma oração para iniciarmos com a nossa lição? Oremos. Eterno Pai, Deus maravilhoso, que no mais alto dos céus habita, graças te rendemos, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor nos concede dia após dia. Senhor, mais uma vez aqui nos reunimos para aprendermos acerca da sua Sagrada Escritura. Convidamos, Senhor, que o seu Santo Espírito seja o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. 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 A nossa lição número 6 tem como tema mais testemunhos sobre Jesus. Nós vimos na lição passada o testemunho dos samaritanos e eles deram um testemunho muito positivo a respeito de Jesus Cristo, o seu ministério, aceitando a salvação que vem mesmo somente em Jesus. O nosso verso para memorizar desta lição encontra-se em João capítulo 12, versos 32. Assim nos diz a palavra do Senhor. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esta é uma afirmação muito poderosa, dita pelo próprio Jesus Cristo. Que de facto, quando ele for levantado, ele vai atrair a todos a ele. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, senão o nome de Jesus. O próprio Jesus Cristo, que é Deus, ele veio a este mundo para que nós pudéssemos ter o quê? A salvação. Então é por este amor que Cristo nos atrai. Não é por medo, mas é por amor que Cristo demonstra às suas criaturas. Então, respondendo a este amor, nós somos atraídos por Jesus Cristo, porque de facto ele nos amou. Ao longo desta semana, nós teremos, para a lição de domingo, humildade. João Batista testemunha novamente. Segunda-feira, nova compreensão do Messias. Terça-feira, aceitação e rejeição. Quarta-feira, o testemunho do Pai. Quinta-feira, o testemunho da multidão. E, por fim, sexta-feira, o estudo adicional. Nesta lição, queridos irmãos, mais testemunho de Jesus Cristo, nós vemos que Jesus não apenas disse coisas impressionantes sobre si mesmo, sobre quem ele é, sobre quem o enviou, ou sobre de onde ele veio. Algumas pessoas testificaram abertamente sobre Jesus. Então, nesta lição, queridos irmãos, irmão Pedro, irmão Benjamin, nós vemos aqui mais testemunhos sobre Jesus. O que nós podemos dizer e compartilhar com os irmãos lá em casa, ainda mesmo sobre este versário tão maravilhoso em que Cristo nos mostra que quando ele for levantado, ele irá atrair muitos a si, assim como tem atraído também a nós, para que possamos aceitá-lo como nosso Salvador pessoal e assim esperando a sua segunda vinda, que é a nossa maior e bendita esperança. O que nós podemos dizer sobre esta lição, mais testemunhos sobre Jesus Cristo? Muito bem, muito obrigado. Nós encontramos aqui o livro de João 12, nos versos 32. Então, diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, o que é isso de ser levantado? Nós encontramos aqui de que Jesus, quando foi morto, ele foi posto na cruz, no madeiro, e pendurado.
Então ele estava assim sendo levantado. Então não estava na terra, não estava no céu, mas ele estava Entre o céu e entre a o terra. céu e a terra. Era um momento da festa, da Páscoa, quando ele morreu. Então, muitas pessoas tinham ido para a Páscoa, para aquela festa. Então, pessoas passavam por ali. Então, pessoas viram o Messias. Então, muitas pessoas ali percebendo de que aquele foi realmente Jesus, o Messias esperado. Então, ficaram atraídos por Jesus. Jesus, na morte dele, pendurado ali no madeiro, atraiu muitas pessoas. Amém. Então, nós percebemos assim de que eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Eu acho que isto é muito importante lembrar que quando o povo de Israel estava sendo picado pelas serpentes, e Deus trouxe Moisés para que faça uma serpente, diz que todo aquele que olhar para a serpente viveria. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que Jesus Cristo seja levantado. Então, assim ele iria atrair muitos a si mesmo. Significa que este ministério de Jesus Cristo tem como objetivo nos levar a Ele mesmo, que é o autor e consumador da vida. Então não temos vida senão em Jesus Cristo. Então aí nós temos que dar o testemunho continuamente sobre Jesus, que é aquele que uma vez pendurado na cruz, ele se levanta a favor de toda a humanidade. Assim como João havia dito, conforme vimos na lição antepassada. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Cristo, ao ser levantado, ele atraiu pessoas assim, porque ele é o autor da vida. Irmão Benjamin. Exato. Conforme os irmãos aqui já adiantaram. Na verdade, aqui, este versículo é um versículo muito importante. É um versículo em que, se formos mesmo a entender, Jesus aqui retrata aquilo que é a verdade dele. Retrata aquilo que ele veio mesmo para fazer, que é salvar as pessoas, atrair as pessoas a ele. Porque vemos que nesse momento, quando ele é pendurado no madeiro, as pessoas, quando ele morre, é quando as pessoas dizem, na verdade, este é o Filho de Deus, este é o Messias. As pessoas começam mesmo a se interessar, a entender a essência da missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Na lição de domingo temos a humildade. Encontramos o outro testemunho de João Batista. Nós sabemos, já dissemos, João Batista é aquele que preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. O autor nos diz, a lição 2, descreveu como o testemunho de João Batista levou até Jesus os primeiros discípulos, isto é, André e João, Pedro, Filipe, Natanael e mais outros. Seria de se esperar que o próprio João Batista, tendo dado o seu testemunho, saísse de cena, mas ele reaparece diversas vezes no Evangelho de João, porque foi o próprio João Batista que disse, importa que ele cresça e eu diminua. Mas João continua dando testemunho. Então aqui nesta lição de domingo, nós encontramos aqui o testemunho de João novamente. Podemos ir na palavra de Deus em João capítulo 3, a partir dos versos 25 a 36. Assim nos diz a palavra do Senhor. Surgiu então uma contenda entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando e todos vão ter com ele. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que eu disse, não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, meu gozo está completo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem
de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele tem visto e ouvido, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e a todas as coisas entregou nas suas mãos. Último verso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. Então Amém. nós vemos aqui João Batista, ele fazendo uma comparação entre o seu ministério e o ministério de Jesus Cristo. Mas em nenhum momento João Batista achou-se ou querendo levar a supremacia para ele mesmo. Conforme ele disse, importa que ele cresça e eu diminua, porque eu sou da terra. Mas aquele de quem vós falais dele, vem de onde? Dos céus. Ele foi conferido este poder e autoridade pelo Pai. Apenas o que eu faço, dou testemunho dele, como o precursor da primeira vinda de Jesus. Como é que nós podemos ainda entender esta comparação que João Batista faz com o seu ministério e o ministério de Jesus? Faz também ele uma comparação falando de noivo e a noiva. E a noiva. Casamento. Então, nós somos a noiva e ele o noivo. E também ele diz que existe um amigo. Então, ele, João Batista, aplicou-se como amigo do noivo. É que, na verdade, aqui, por exemplo, no mesmo capítulo 3, aqui no versículo 30, ele até diz, aquilo que é da terra, aquele que vem da terra, fala de coisas da terra, mas aquele que vem do céu, fala de coisas do céu. Amém. Importa ele dizer e referir que ele vem da terra, mas para preparar o caminho daquele que vem do céu, aquele que é o dono da verdade. Ele mostrando às pessoas que não, o que vocês pensam, não sou isso, mas eu estou aqui para preparar o caminho dessa pessoa que vocês pensam que estão à espera dele. Aqui estamos nós, mais uma vez, para prepararmos o caminho da segunda vinda de Jesus. Amém. Como adventistas do No sétimo sétimo dia, dia. devemos nós preparar o caminho para a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Existe algo muito importante que devemos analisar aqui no capítulo 3 de João, que é o verso 26 e 27. Isto é muito importante, irmãos. O texto bíblico diz, e foram ter com ele João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, que é onde Jesus Cristo foi batizado pelo próprio João Batista, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos saem ao encontro. Então, estes discípulos de João estavam com ciúmes, porque agora as pessoas estavam seguindo Jesus Cristo. E Jesus Cristo tinha sido batizado por João. Então, eles esperavam que Jesus também seguisse a João. Mas o próprio Jesus Cristo disse, de todos nascidos de mulher, ninguém é maior João Batista. que João Batista. Então, ninguém foi como João Batista. Mas João Batista entendia que o ministério de Jesus Cristo era superior ao seu ministério. Então, quando Jesus Cristo está batizando, João Batista encontra aqui o cumprimento da profecia. Mas os seus seguidores vê contenda, vê ciúme e inveja pelo fato de Jesus Cristo estando batizando. Como é que nós podemos entender isto e aplicarmos hoje como adventistas do sétimo dia? Quando nós sabemos que o irmão Pedro está desenvolvendo um ministério e esse ministério está crescendo, ele está levando pessoas a Deus. Depois alguém pergunta, você é teólogo? Você é pastor? Então começam a surgir contendas de diferentes ministérios ou irmãos na igreja por causa da supremacia. Mas qual é a nossa missão? E de fazer discípulos de todas as nações. Então a maior preocupação que devemos ter não é estar em discussão
ou demonstrando ciúme e inveja quando os irmãos se levantam para levar mais pessoas a Deus. Por isso o próprio João aqui diz no verso 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então o que nós precisamos fazer é que, se pedimos a Deus o Espírito Santo, Ele nos concede o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Para quê? Para levar as boas novas da salvação a todos. Então não deve isso constituir o quê? Ciúme. Não deve isso constituir um motivo para a nossa discussão ou divisão. O que nós podemos dizer a respeito disso? Bom, aqui, irmãos, de fato, isso é um caso muito complicado e muito perturbador dentro da igreja. Assim posso dizer. Porque, assim, se formos a olhar mesmo aquilo que era o pensamento dos discípulos de João Batista, é a falta de compreensão da mensagem de João Batista. A falta de compreensão da obra, da missão de Jesus Cristo, que era salvar o mundo. Que aquele era o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Agora, nós, como adventistas de sétimo dia, assim como a nossa liderança, como as igrejas locais, padecemos ainda deste problema. A falta de compreensão da nossa missão aqui na Terra. Por quê? Se um irmão consegue entender ou interpretar, é motivo de nós nos regozijarmos ou tentarmos abraçar mais aquele irmão, nos aproximar mais daquele irmão, porque está a fazer o que é a nossa obra. Mas o que acontece é o contrário. Está a surgir contendas, as pessoas são banidas por falta da compreensão da nossa missão. E isso é que eu posso dizer. E que a nossa missão é o quê? É anunciar a boa nova. Mas parece que o que acontece é o contrário. É tentarmos banir ou fechar o caminho daquelas pessoas que querem avançar. Então podemos dizer que a falta de compreensão existiu desde bastante tempo. Sim. Os discípulos de João não compreenderam a missão de Jesus Cristo. Então eles olhavam aquilo como se fosse uma linha divisória. Exato. Agora, quando Jesus Cristo sai para batizar e fazer mais discípulos, eles encontram aqui um campo de ciúmes. Como é que o nosso mestre está ficando para trás? Mas João já dizia, conforme também já referenciávamos aqui, importa que ele cresça e eu diminua. Sim, se nós formos a olhar novamente no João capítulo 3, nos versos 28, ele mesmo diz: vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Então, praticamente, ele está sempre dizendo de que ele não é Cristo, mas ele tem que fazer o quê? Aquele trabalho que ele foi enviado para fazer. Preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Amém. O que significa logo, para ultrapassarmos esta lição de domingo, nós adventistas do sétimo dia, ao invés de ficarmos nos combatendo uns aos outros, devemos nos engajar preparando o caminho da segunda vinda de Jesus. Mas infelizmente há muitos ministérios que têm sido perseguidos. Os ministérios independentes de sustento próprio, que precisam se levantar para trabalhar assim como João fazia. Porque lembrem, João pertencia a um ministério independente de sustento próprio. Então ele preparou o caminho, mostrando claramente que aqueles que vão preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, adventistas do sétimo dia, precisam também abraçar os ministérios independentes de sustento próprio, para então saírem no poder e na virtude, como também veio João Batista. Na lição de segunda-feira temos aqui nova compreensão do Messias. O autor nos diz que os judeus esperavam o Messias que os libertaria de Roma. Tendo vindo durante muito tempo sob opressão, acreditavam que o Messias não apenas derrubaria o Império Romano, mas também os estabeleceria como uma nação poderosa. No entanto, as palavras de João, chamando Jesus de Cordeiro de Deus, isto em João, capítulo 1, versos 29, embora apontassem para o seu sacrifício expiatório, provavelmente foram mal interpretadas pela maioria das pessoas. Muitas delas
não sabiam do que João Batista estava falando. Será que hoje, quando nós dizemos este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, as pessoas têm a correta compreensão do que isso significa? Se nós formos abrir João, capítulo 1, nos versos 32, que diz: E João deu testemunho, dizendo: Vi o Espírito descer do céu, como pomba, e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então nós estamos vendo aqui que o próprio João, ele diz que alguém lhe enviou. Ele foi enviado. Então quando Jesus vem para João Batista para ser batizado, desce o Espírito Santo em forma de pombo. Então, assim como ele tinha sido dito de que quando esse Espírito descer para esse alguém e permanecer, esse é o meu filho. Amém. Então, João Batista, ele percebe, ele entende de que este que estou a batizá-lo é aquele que já me disseram de que viria. Então, João Batista percebe aqui de que está a lidar com o dono, aquele que fez o céu e a terra, Com o Messias. o Messias esperado. Então, ele certamente alegrou-se, e nós também temos que continuar nos alegrarmos, porque achou-se o Messias. Amém. O Messias foi encontrado. O Messias veio na realidade ao mundo para nos salvar. Amém. Porque nós temos que ter a compreensão de que Jesus veio para salvar o mundo, não para nos salvar do jugo romano. Então, esta é a nova compreensão que nós temos que ter. Amém? Amém. Este, de fato, é um passo muito importante, a compreensão do Messias. Eu aqui vou citar alguma parte aqui no livro Desejo de Todas as Nações, que a irmã White diz assim: o ódio dos romanos, bem como o orgulho nacional e espiritual, levaram os judeus a apegar-se ainda rigorosamente às suas formas de culto. Os seus sacerdotes tentavam manter a reputação da santidade mediante escrupulosa atenção às cerimônias religiosas. O povo, em seu estado de trevas e opressão, e os príncipes sedentos de poder, ansiavam a vinda daquele que havia de vencer seus inimigos e restaurar o reino a ele. Eles tinham estudado as profecias, mas sem percepção espiritual. Esqueciam, portanto, os textos que apontavam à humilhação do primeiro advento de Cristo. Esqueciam, portanto, os textos que apontavam à humilhação do primeiro advento de Cristo e aplicavam mal os que falavam da glória do segundo. O orgulho lhes obscurecia a visão, interpretavam a profecia segundo os seus desejos egoístas. Aqui, irmãos, encontramos o que acontecia com os judeus, assim como o povo de Israel. Eles não liam as escrituras, as profecias, mas eles não entendiam, porque eles colocavam em primeiro lugar os seus problemas, aquilo que era o jugo que eles carregavam da opressão dos romanos. E hoje em dia, irmãos, temos a mesma situação. Todos nós temos a Bíblia. Quase posso dizer todos nós. E lemos a Bíblia, mas não entendemos as profecias. Por quê? Porque olhamos primeiro aquilo que são os nossos sofrimentos, aquilo que nós passamos. Hoje em dia, de todo lado ouvimos guerra, de todo lado ouvimos problemas de povos que contra o povo. Aqui no nosso país estamos a viver uma situação muito terrível. E isto, o que acontece? Fecha a nossa mente de aplicarmos a Bíblia, aplicarmos a palavra para entendermos o que as profecias dizem. Porque nós só estamos a olhar naquilo que nós estamos a passar neste momento.
E quando as pessoas são enganadas por aqueles que se dizem conhecedores da palavra. Aí estamos falando já da lição da terça-feira, que é aceitação e rejeição. Porque se não compreenderam da forma correta o ministério de Jesus Cristo, ok, como Messias, logo também aplicaram mal os ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Porque uma vez que Jesus Cristo lhes alimentou de forma miraculosa, o que eles queriam logo fazer com Jesus Cristo? Colocá-lo como rei. Porque eles ali viam alguém que poderia suprir as suas necessidades físicas. Tendo fome, estava ali alguém para multiplicar pão e peixe. Se porventura fossem à guerra e alguém pudesse morrer em combate, estava ali alguém para ressuscitar. Conforme já haviam visto Jesus Cristo ressuscitar a Lázaro. Então eles viam alguém que poderia de facto ser coroado como rei. Eles não entenderam espiritualmente o processo pelo qual Jesus Cristo queria que eles entendessem. Que Cristo vinha para nos salvar do pecado e da morte. Este ministério foi mal compreendido. Enquanto alguns aceitavam, outros rejeitavam. E aqueles que aceitavam, em algum momento, aceitavam por pensamentos egoístas. Apenas para satisfazer os seus estômagos. Mas não para levar avante a palavra ou aceitar Jesus Cristo como o autor da vida. Agora vamos viajar para o livro de João, no capítulo 6, versos 51, que diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Amém. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual darei pela vida do mundo. Então estas palavras fizeram com que as pessoas aceitassem e outras rejeitassem. Porque então, anteriormente nós vimos que ele, quando fez a multiplicação de pães e peixes, as pessoas comeram e fartaram-se. Então, as pessoas voltaram novamente e encontraram Jesus. Ao encontrarem, eles tinham o pensamento de voltarem a ter o quê? O pão para satisfazer seus apetites. Mas então, Jesus percebeu de que eles não estavam ali com a razão ou o intuito de ouvirem e aprenderem de Jesus. Mas sim, eles estavam ali mais para alimentarem-se. Então, é quando Jesus, ele muda. Então, ele fala nesses termos, que eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, a referir a si mesmo, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Amém. E o pão que eu darei é a minha carne. Então, Jesus fala desses termos e eles entendem e dizem de que não, o evangelho que ele está dando, pesado, o ensinamento que ele está dando é duro. Então, e eles assim apartaram-se de Cristo. Voltaram para trás. E alguns ficaram. Os que ficaram, os discípulos, ele mesmo, Jesus, lhes perguntou: e vós? Não querem também voltar e sair? Eles disseram de que não. Aí o Pedro levanta-se e fala: para onde nós iremos, Amém. Senhor? Então, nós estamos a ver aqui ambas partes, que há alguns que entendem e aceitam, e há alguns que não entendem o Evangelho de Cristo, rejeitam a Cristo. Mas então, para nós, e tu, irmão que estás aí, nos assistindo, nos acompanhando, o essencial é que nós temos que ouvirmos, aprendermos e seguirmos a Cristo. Amém. De fato, porque esse é um grande dilema, a compreensão da missão de Jesus Cristo. E não só. Hoje em dia, tem muitos, na verdade, irmãos, que ambicionam conhecer a verdade sobre a palavra de Cristo.
mas por falta da compreensão, às vezes acabam se desviando. Olha, por exemplo, como a Igreja Adventista, que anuncia a Boa Nova. Nós, por exemplo, guardamos o sábado. Somos problema para a sociedade. Porque por falta da compreensão da palavra de Deus. Somos chamados de seita. Por quê? Porque as pessoas que lhes dão a mensagem, não lhes dão a mensagem abertamente. As pessoas não conseguem entender a mensagem. Se as pessoas vão lá ver a mensagem, eles não estão a entender como deve ser. Quantas vezes nós já mostramos às pessoas que o sábado é o dia de guarda, mas as pessoas não entendem. As pessoas ainda continuam naquele ensinamento, naquele hábito que foi dado pela tradição, que é domingo é o dia de guarda. Falta da compreensão da mensagem. Assim como quando iam a Jesus Cristo, porque eles lhes alimentavam, só olhavam para o estômago, mas quando ele começa a falar da verdade, que é a missão dele, que só quando a pessoa aceitar a ele como seu Senhor e Salvador, é que terá vida eterna, eles começam a dizer que não. Quando ele diz que o pão que caiu do céu é a minha carne, que são duras essas palavras. Mas na verdade, vimos a palavra muito importante, muito bonita que o Pedro diz. Para onde iremos, Senhor? Porque só o Senhor tem a palavra de vida. Amém. Amém. Estamos já mesmo na reta final desta lição. Queremos convidar assim mais uma vez que ainda não se inscreveu para que possa se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e também deixar o seu like. Isto é muito importante. Vimos também o testemunho do Pai. Porque enquanto João Batista batizava Jesus Cristo no Rio Jordão, o Espírito Santo veio em forma corpórea como um pombo. Mas como se não bastasse, ouviu-se a voz de quem? Pai. Pai, dizendo: este é meu filho, em quem nele me comprazo. Então o próprio Pai deu testemunho sobre Jesus Cristo. E muitos que ali estavam ouviram este testemunho, inclusive o João Batista. Porque ele foi dito: aquele que tu fores a ver e nele repousar o Espírito Santo, é este o meu filho. Nós, se formos a abrir o livro de João novamente, aqui no capítulo 5, no versos 36, vamos encontrar o seguinte: mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, dão testemunho de mim que o Pai me enviou. Amém. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a voz, nem viste a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes que Ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Amém. Então nós, meus irmãos, encontramos aqui palavras muito sábias, porque o próprio Jesus diz que ele foi enviado pelo Pai. Então nós aqui estamos para falar do testemunho do Pai. Nós já falávamos, já dizíamos que Jesus foi batizado por João Batista. Ao ser batizado por João Batista, abriram-se os céus. Ao se abrir os céus, ouviu-se lá uma voz. Voz do Pai. A voz do Pai. Então, o Pai dizendo de que esse é o meu filho. Meu filho. Aquele que me agrada, eu me agrado dele. Amém. Então, aí é o Pai a fazer o quê? A testemunhar. Então, nós ao lermos este livro de João, estamos vendo aqui muitos a fazerem o quê? A testemunhar sobre Jesus. O próprio Pai a testemunhar. Vimos João Batista a testemunhar. Vimos os discípulos a testemunharem. Então, vimos também o próprio Pilatos, Nicodemos, a testemunharem sobre Jesus. A mulher samaritana lá no poço. Muitos outros foram testemunhando, dando esse testemunho. A darem o testemunho. Agora, eu e
os irmãos aí que estão nos assistindo, também temos que ter um testemunho deste Jesus. Amém. Devemos ter um testemunho sobre este Jesus. Agora nós estamos aguardando a segunda volta de Jesus. Volta de Jesus. Que ele vem para nos buscar, vem para os escolhidos. Amém. Então, quem são esses escolhidos? Nós já lá falamos nas lições passadas. Aquele que crê em Jesus e segue os mandamentos de Jesus, esse é o escolhido. Amém. De fato, temos aqui o testemunho do Pai. Aqui, quando Jesus Cristo é batizado no Rio Jordão pelo João Batista, vimos a Trindade a se juntar. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Aqui o Pai também a dar o seu testemunho. Quando ele fala, esse é meu filho, no qual eu me comprazo. Amém. E não só, não termina aí o testemunho do Pai. Porque se formos a percorrer, conforme o irmão Pedro estava a dizer, aqui mesmo no livro de João, encontramos vários testemunhos. Por exemplo, vamos juntos para o João 12, no versículo 28 até 30. Ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e dizia: já o tenho glorificado, e a outra vez o glorificarei. Aqui encontramos o Pai a falar com o Filho, a testemunhar que ele o glorificou e ainda vai o glorificar mais. Amém. Na descida do Espírito Santo em forma corpórea do pombo, o Pai estava a glorificar, estava a dar a glória, que toda a glória é dada ao Filho. E quando ele disse, glorificarei mais, quando Jesus morre na cruz, estava a voltar a ser glorificado. Amém. Aqui o Pai a testemunhar que ele e o Filho estão sempre em consonância, estão sempre juntos. Amém. Então, é um testemunho muito importante, assim como o testemunho da multidão, conforme o irmão Pedro já adiantou. Embora o Nicodemos deu o seu testemunho de uma maneira discreta, mas ele deu o testemunho. Encontramos o Nicodemos quando ele tenta defender Jesus Cristo, quando estão ali todos reunidos, os sacerdotes, ele até pergunta: será que a nossa lei permite que nós podemos condenar alguém sem saber, sem ouvir o que ele está a fazer? Amém. Ele estava a dar o testemunho de que Jesus Cristo, porque ele reconhecia Jesus Cristo. Amém. Embora era de uma maneira discreta. Tantas pessoas que testemunharam, tantos testemunhos que nós encontramos no livro de João, que é o livro mesmo que detalha tudo aquilo que é a missão de Jesus Cristo. Hoje também temos essa missão. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos essa missão de testemunhar sobre Jesus Cristo, sobre a segunda vinda de Jesus Cristo e levar as pessoas a caminho da salvação. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a vossa presença pelo estudo da lição e considerações finais. Podemos começar exatamente, irmão Benjamin, considerações finais? Sim, convidar ao irmão lá em casa que não deixe que as coisas do mundo fechem a nossa mente, fechem a nossa compreensão sobre a palavra de Deus. Devemos procurar entender mais sobre a palavra do Senhor do que as coisas que acontecem ao nosso redor. Porque ele disse: primeiro é o reino do céu, o resto eu vos acrescentarei. Amém. É nisso que nós devemos apegar. Irmão Pedro, considerações finais? Muito obrigado. Nós estivemos aqui a aprender sobre os testemunhos. Então, assim como dizíamos, aprendemos sobre o testemunho do Pai, aprendemos sobre o testemunho de próprio João Batista, aprendemos também as aceitações e as rejeições. Meu irmão, eu quero falar um bocadinho sobre a aceitação e rejeição, que nós não devemos rejeitar este Cristo. Este Cristo é um Cristo verdadeiro. Então, não perca o seu tempo em rejeitá-lo, porque estarás a perder a salvação. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma lição. Queremos convidar assim que ainda não é inscrito no canal para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações e compartilhar esta lição e deixar o seu like. E nos vemos na próxima.